Você se prepara para a prova do Enem, passa o ano todo estudando, só que quando você abre o caderno de provas e olha para as questões, parece que você estudou uma coisa e o Enem está te cobrando outra? Fica nesse vídeo comigo até o final. Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Diego mais uma vez aqui na área. Galera, todas as vezes que passam o período de vestibulares, vamos tomar como base a própria prova do Enem, é muito comum você entrar aí nas redes sociais e ver a galera geral, poxa, que prova era essa? Muito difícil, parece que eu estudo uma coisa, mas o Enem cobra outra. Bom, se essa situação acontece com você, ou se você já viu esse tipo de comentário e se identificou de alguma forma, esse vídeo é para você. Primeiramente, gostaria de falar para vocês que, em alguns casos, não necessariamente a pessoa está estudando errado. Você tem lá o conteúdo no seu livro, nas suas videoaulas, você assiste as videoaulas, faz os exercícios propostos, só que quando chega lá na hora da prova, parece que não bate. Você lê a questão, não consegue identificar o assunto, parece que você não estudou nada. Então, se você tem essa sensação, preste muita atenção nessas dicas que eu vou falar agora. Quando você vai estudar uma área, principalmente as ciências da natureza, no caso da prova do Enem, nós sabemos que ela é uma avaliação feita em cima de competências e habilidades. Bom, não vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir um professor falar a respeito do nível de questões. Quando a gente trabalha um determinado conteúdo, nós como professores aprendemos em termos de técnicas pedagógicas, a gente aprende isso na faculdade, que a gente não pode chegar logo colocando o aluno numa situação muito complexa. Quando você não domina muito bem um conteúdo, enfrentar uma situação complicada logo de cara pode fazer com que você acabe desanimando e não tomando gosto por estudar aquele determinado tema. Ou o que é pior, em muitos casos, o aluno acaba criando um verdadeiro bloqueio daquela disciplina. Quando você for estudar para um determinado assunto, é muito importante que você separe os exercícios em no mínimo 3 partes. E eu vou explicar para vocês na prática, nesse vídeo, como você vai fazer isso. Como vocês estão vendo aqui atrás de mim, eu tenho um quadro montado para uma aula de propriedades coligativas. E justamente pensando nesse assunto, me veio à cabeça, cara, já que muita gente tem esse problema, principalmente na prova do Enem, e aí quando eu olho os comentários, a galera dizendo, pô, eu estudo uma coisa, o Enem me cobra outra. Então, gravando uma videoaula desse assunto, eu tive essa ideia de preparar esse material para vocês. Eu vou fazer um comparativo de 3 questões envolvendo a mesma temática, propriedades coligativas, mais especificamente falando sobre pressão de vapor. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção na análise e resolução que eu vou fazer dessas 3 questões. Vamos lá então, galera. Eu tenho aqui para mostrar para vocês 3 estilos de questões diferentes. Prestem muita atenção na proposta de cada uma delas. Esse primeiro modelo de exercício é uma questão que vai cobrar de você um conhecimento de forma muito direta e objetiva, sem muito contexto e sem um texto longo, alguma situação que exija uma interpretação. O enunciado dela diz assim: observe a sequência de ilustrações em que A e B se mantêm sob as mesmas condições de temperatura e pressão nos estados inicial e final e responda a questão a seguir. E aí vocês estão vendo que foi dada aí uma imagem de um estado inicial, 2 frascos a princípio fechados, e num estado final, a rolha que tampava o frasco B foi ejetada. E aí a pergunta da questão, por que a rolha do frasco que contém o líquido B foi ejetada? E aí aqui é uma questão que não tem uma situação complexa. Aqui você entende que a rolha foi ejetada porque o líquido B ele acaba evaporando mais do que o líquido A. A gente diz que ele tem uma maior pressão de vapor, ele é mais volátil. Os líquidos que são mais voláteis passam mais rapidamente para o estado gasoso, acabam exercendo uma pressão maior dentro do frasco e se esse frasco não tiver muito bem vedado, a tampa dele pode acabar saindo.
Então, basicamente, o que aconteceu nessa primeira situação foi isso. Agora, temos aqui uma segunda situação de uma questão também envolvendo a parte de pressão de vapor, só que você já olha uma pegada diferente. Você já olha um gráfico, que eu vou ter que interpretar um gráfico para poder responder as perguntas que seguem. As pressões de vapor dos líquidos A e B, em função da temperatura, estão representadas no gráfico abaixo. Aí legal, ele deu para a gente o diagrama. Sob pressão de 1 atm, que é o nível do mar, qual a temperatura de ebulição de cada um dos líquidos? Bom, ele está exigindo de mim aqui na letra A um conhecimento, mas com pouco contexto e com pouca interpretação. Então, se eu sei esse conhecimento, eu respondo direto. Em propriedades coligativas, nós estudamos que um líquido ferve quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, você aprende lá na aula teórica o seguinte, ó, o líquido ele vai entrar em ebulição, ele vai começar a ferver quando a pressão de vapor dele e a pressão atmosférica se tornarem iguais. Vocês estão vendo que ele falou aqui uma pressão de 1 atm? Então, o líquido vai ferver quando a pressão de vapor dele for 1 atm. Em que temperatura isso acontece? Aí eu venho aqui no líquido A, projeto essa pressão de 1 atm, acho aqui o ponto e vejo a temperatura, ó, vai bater 60 graus. Então, o líquido A, eu coloco aqui, ó, que ele vai ferver a 60 graus. O líquido B, 1 atm projetando, vai bater nesse ponto e esse ponto projeta numa temperatura de 70 graus. Houve algum tipo de interpretação mais forte? Não. Houve a cobrança de um conceito, sim. Na letra B, qual dos líquidos apresenta mais pressão de vapor? Qual é mais volátil a 50 graus? Aí você fixa aqui a temperatura de 50 graus e vê qual deles tem maior pressão de vapor. Bom, a 50 graus, quando você projeta aqui, o líquido B, se você jogar aqui na curva de pressão de vapor, vai bater um pouco mais que 0,7, aliás, um pouco mais que 0,6, mais ou menos 0,65, por aí, certo? Agora, quando você projeta nessa mesma temperatura 50 graus para o líquido A, quando a gente projeta, dê uma olhada que a pressão dele vale exatamente 0,8. Então, qual dos líquidos apresenta mais pressão de vapor? O que apresenta maior pressão de vapor é o líquido A. Qual é o valor aproximado dessa pressão em milímetro de mercúrio? Aí, no caso dessa questão, ele está falando aqui, ó, 50 graus você projetou, deu 0,8 atm. Essa pressão vale 0,8 atm. Para você passar atm para milímetro de mercúrio, você teria que multiplicar por 760, porque cada atm vale 760 milímetros de mercúrio. Fez a conta, pronto, respondi a questão. Houve alguma complicação? Não. Se eu sei o conteúdo, respondi a questão tranquilo e numa boa. Só exemplificando, tá, galera? Nosso objetivo aqui não é explicar o conteúdo em si, mas é mostrar para vocês a aplicação da questão. Agora vejam, essa terceira questão, também da prova da Unicamp, olha a diferença. O ebulidor de Franklin é um brinquedo constituído de 2 bulbos de vidro conectados por um tubo espiralado, preenchido com líquido colorido. Seu uso consiste em encostar a mão na base do bulbo inferior, fazendo com que o líquido seja aquecido e ascenda para o bulbo superior. Popularmente, a libido de uma pessoa é avaliada com base na quantidade de líquido que acende. Isso aí no Nordeste, em algumas cidades do Nordeste, eu já vi muita gente vendendo isso aí com o nome de tesômetro, né? É um aparelho que, como diz o texto, de forma engraçada, ele tem a função de medir a libido da pessoa. O sucesso de venda, obviamente, é maior quanto mais positivamente o brinquedo indicar uma alta libido. Repara a diferença. A questão pegou uma situação, trouxe até um contexto um pouco descontraído, mas ela está te colocando dentro de uma análise macro. Abaixo apresenta-se um gráfico da pressão de vapor em função da temperatura para 2 líquidos A e B que poderiam ser utilizados para preencher o ebulidor de Franklin. E aí ele diz, considerando essas informações, é correto afirmar que a pressão no interior do brinquedo. Aí ele deu para você um gráfico para você analisar, ele deu para você um texto um pouco mais longo para você ler e entender.
Essa questão está te colocando numa situação real, em uma cena do cotidiano, e ele quer uma explicação para esse fenômeno. Perceberam a análise e a diferença dessa questão em relação às anteriores? A pressão não se altera? Bom, se a pessoa está segurando ali, o calor da mão vai ser transferido para esse líquido. Então, como esse líquido vai se aquecer pelo calor da própria palma da mão, sim, a pressão no interior do brinquedo vai se alterar. Então, ele falou não se altera, aqui está errado. Aumenta durante o seu uso? Sim. O ebulidor com líquido A teria mais sucesso de vendas? Bom, e aí? Aí a letra C, não se altera. Essa aqui eu já posso eliminar também. Letra D, aumenta durante o seu uso? Sim. E o ebulidor com líquido B teria mais sucesso em vendas? Qual dos dois líquidos é ideal para utilizar o ebulidor? Muito parecida com essa questão anterior, só que agora você tem que julgar qual dos dois líquidos é mais eficiente. Lembram que na questão anterior eu dei para vocês essa informação? Um líquido ferve quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, ok? Vamos pensar aqui, galera, o seguinte, que a pressão atmosférica ela tem um valor aí próximo de 760 milímetros de mercúrio. Acredito que a pressão dentro do frasco não deva ser muito diferente disso aí, até porque é um frasco de vidro. Se a pressão for muito alta, ele quebraria. Então vamos considerar aqui uma pressão próxima aí de 760, por aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, o líquido A, nessa pressão ambiente, ele vai ter uma temperatura de ebulição aqui de 30 e poucos graus Celsius. Já o líquido B, nessa mesma pressão, ele teria uma temperatura de ebulição de 70 e poucos graus. Qual dos dois é mais eficiente para essa situação? Líquido B? Certamente não, porque a palma da mão de uma pessoa não chegaria a 70 graus. Você tem que pensar nessa situação que o que faz o líquido ferver é o calor da mão. A base desse brinquedinho aí, que como eu falei para vocês no Nordeste chama de tesômetro, é você colocar ele na mão, o calor da sua mão é transferido para o líquido e o líquido ferve. E aí ele acaba acendendo essa espiral. E como a gente está falando de calor da mão, a nossa temperatura corporal é por volta de 37 graus, 30 e poucos graus, enfim. Então isso significa que esse líquido A ele é o mais eficiente, porque nessa temperatura de aproximadamente 37 graus, ele atinge a sua pressão de vapor 760 milímetros de mercúrio, que faria ele ferver aproximadamente com o calor da nossa mão. Logo, aumenta durante o seu uso e o ebulidor com o líquido A teria mais sucesso em vendas. Por isso a resposta é a letra B. Conseguiram entender, galera, a diferença entre esses três problemas? Uma questão básica, aqui ó, sem nenhum contexto, uma questão intermediária, com análise de gráfico e a avaliação do conhecimento que eu tenho do assunto, e uma questão que eu estou vendo de forma macro. Eu vejo o conteúdo, vejo a análise de um gráfico, vejo uma situação, vejo um problema, uma situação corriqueira que pode acontecer na vida de qualquer pessoa e que você tem que resolver aquele problema mediante a aplicação de um conhecimento prévio. Então, galera, feito a resolução dos 3 exercícios, o que eu preciso mostrar para vocês? O que vocês notaram na resolução da primeira questão? Um exercício básico, com pouquíssimo ou quase nenhum contexto, cobrando o assunto de maneira nua, crua, direto ao ponto, sem enunciados grandes e sem muitas interpretações. Esse tipo de exercício é aquela questão que eu costumo chamar de exercício de fixação. Qual o objetivo desse estilo de questão? Fazer com que você entenda e que você aplique aquele conhecimento que você acabou de aprender. Um grande detalhe é que esse estilo de exercício, ele não necessariamente só serve para alunos que têm deficiência de base. Todo tipo de aluno, desde aquele mais avançado, aquele que tem mais facilidade, até aquele aluno que tem mais dificuldade, e esse caso principalmente, deve pegar esse estilo de questão. Às vezes, você, na pressa de querer pegar logo uma questão do Enem, uma questão da Unicamp, da FUVEST, resolver de cara, sem ter base no assunto,
Você se depara com aquele problema, você olha para aquela questão que você não sabe responder e aí você acaba se frustrando. E isso gera os bloqueios que muitos alunos têm, principalmente com a química, com a física e com a matemática. Galera, tão importante quanto você assistir uma boa videoaula e estudar bem o assunto é você praticar as questões básicas. Aquela questão sem texto longo, aquela questão que você tem que repetir várias vezes o mecanismo de resolução. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo. Para os meus alunos do curso presencial, quando a gente está aprendendo número de oxidação, eu tenho questões contextualizadas, eu tenho questões que botam o aluno numa situação, num problema que eles têm que resolver. Só que antes desse estilo de questão, eles passaram por um exercício que vai da letra A até a letra Z para calcular o número de oxidação de cada elemento designado. Vejam, é aquele estilo de exercício que é cansativo, é aquele estilo de exercício que é mecanizado, que às vezes você vai chegando no final, não está mais nem pensando muito o que você está fazendo. Você já ligou o automático, está resolvendo ali a questão de forma automática. Isso é extremamente importante. Por quê? Isso revela o domínio do conteúdo. A partir do momento que você passou pelos exercícios de fixação, você está habilitado a pegar questões que cobrem, além daquele contexto básico, algum tipo a mais de interesse em relação ao assunto, algum contexto não tão amplo e não tão específico. Eu costumo chamar esse segundo estilo de questão de exercícios complementares. É aquela questão que vai exigir de você a fixação, que foi proposta nos exercícios iniciais, mas ela vai te colocar também dentro de alguma situação mais diferenciada. Mas professor, isso para a prova do Enem é suficiente? Não. Para nenhum vestibular ou para nenhuma prova de seleção de ponta, parar nesse nível é interessante. Só que aí vem o terceiro estilo de questão. Vocês observaram que o terceiro exercício que eu resolvi, ele já é uma questão que engloba a fixação do assunto. Você precisa ter um conhecimento pleno da base. Sem esse conhecimento da base, você não consegue chegar nesse nível. Essa questão, ela engloba a análise de gráfico, que nós vimos, por exemplo, na segunda questão, na questão complementar, e além disso, ela envolve também a análise e interpretação de um contexto. Você, meu querido aluno, é colocado dentro de uma situação problema, de uma situação real, concreta, algo que está acontecendo ali no teu dia a dia, algo que acontece na sociedade, seja um problema ambiental, um problema tecnológico, alguma aplicação nesse estilo, e você vai ter que pegar aquele conhecimento que você colocou em prática lá no exercício de fixação e vai ter que responder essa problemática. É isso que é a prova do Enem. Claro que vocês podem me questionar que nesses 3 exemplos que eu dei, eu não usei questões do Enem, usei questões da Unicamp. Mas galera, a lógica é exatamente a mesma. Por que que muitas vezes você estuda uma coisa e o Enem te cobra outra? Porque está faltando você, além do exercício de fixação, aquele mais básico, você pegar as questões complementares e as questões macro. São aquelas questões que vão englobar todo o assunto, vão te colocar dentro de uma situação problema, dentro de um contexto para você resolver. Mas professor, onde eu posso encontrar esse estilo de questão? Não vai ser novidade aqui no canal eu falar para vocês resolverem as provas anteriores. Qualquer sistema de seleção, sem dúvida nenhuma, essa é uma das melhores estratégias que você pode adotar. Alguns alunos, inclusive, dizem para mim, professor, mas eu já fiz o Enem de 2019, já fiz 2018, fiz 2017. Peraí, você já pegou a versão PPL do Enem? Você já pegou a versão Libras do Enem? Você já pegou as outras versões dos Enems? Tem certeza que você fez tudo? Galera, quando a gente fala em praticar questões, a técnica mais eficaz é sim resolver as provas dos anos anteriores. No caso da prova do Enem, não só englobando a versão principal, mas também as suas outras aplicações.
Eu preciso que vocês pensem nisso, galera, com muito carinho. Você que tem esse problema, que já está talvez tentando vestibular há mais de um ano e você se depara com essa situação, você conhece o conteúdo, você sabe o conteúdo, mas você pega o caderno de prova e parece que está sendo cobrado outra coisa, está faltando você focar nas questões macro. Procure mais exercícios que envolvam análise e interpretação de gráfico, análise de situações problema, questões que te envolvam dentro de um contexto que você tem que interpretar para resolver. Procure mais questões de vestibulares consagrados, questões que colocam você dentro dessa situação. Agora, um detalhe é muito importante eu deixar claro. Esse estilo de questão, para quem não está acostumado, no começo você vai sentir um pouquinho. É muito comum, na minha sala de aula, eu pegar os alunos que estão chegando pela primeira vez, quando se deparam com esse estilo de questão, sentem muita dificuldade. Mas qual é a orientação que eu passo para eles? Continua. Quando a gente está aprendendo a resolver esse estilo de questão macro, essa questão mais ampla, é porque a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto para enfrentar a questão. E em muitos casos a gente vai apanhar da questão para a gente entender e aprender como ela funciona para depois a gente dominar esse estilo de exercício. Então, de forma nenhuma, pense que você vai atingir esse nível do dia para a noite. Galera, isso é um processo, isso é gradativo. Precisa de perseverança, disciplina e paciência. Mas se todo dia, na sua rotina de estudo, você buscar exercícios que tenham essa análise macro, aquela questão de texto mais longo, que você tenha que interpretar os dados do problema, aquela questão que te coloca numa situação real. Outro exemplo, uma questão que envolva hidrólise salina. Aí você pega aquele exercício mais básico que pergunta assim, esse sal jogado em água vai deixar o meio ácido ou básico? Aí depois você pega aquela questão que, esse sal aqui ele vai hidrolisar a água, monta a equação, aí uma questão que já está exigindo mais. Aí depois você pega aquele terceiro estilo de exercício que vai falar assim, o problema da chuva ácida agrava as questões ambientais. A chuva ácida, ela causa acidificação do solo. Qual das substâncias a seguir nós podemos utilizar para resolver esse problema da chuva ácida no solo? Aí você pensa assim, caramba, eu já estudei lá nos exercícios básicos que essas substâncias aqui, elas têm caráter ácido se adicionadas em água e essa aqui tem caráter básico. Bom, como eu quero corrigir um problema causado pela acidificação do solo, então eu tenho que pensar numa substância de natureza básica. Só que eu não posso colocar ali no solo também uma base forte. Porque se eu colocar, por exemplo, o NaOH, eu vou matar vários micro-organismos do solo, vou matar os vegetais. Então, vamos pensar assim, eu tenho que usar uma substância que basifique o solo, mas que não seja tão forte. Carbonato de cálcio é uma substância que eu estudei durante as aulas teóricas, que ela é aplicada nos vegetais com o nome de calcário. Perceberam a situação, galera? Um problema que eu comecei estudando aquela questão mais direta ao ponto, só que me avaliou se eu sei dizer se aquele sal ele é ácido ou básico. Depois eu parti para uma questão que eu tinha que equacionar e por último eu já estava aqui em cima, vendo o problema de uma ótica mais ampla, analisando uma situação problema para empregar aquele conceito. Entenderam, meus queridos alunos? Bom, eu acho que ficou claro. Essa dica tenho certeza que é muito pertinente e vai ajudar bastante vocês nos estudos. Sempre busquem, galera, esse estilo de questão, a questão macro, aquela questão que vai fazer uma análise completa do assunto. Isso vai diferenciar você dos demais candidatos. E se essa dica foi útil para você, meu querido aluno, não esqueça de deixar o like nesse vídeo para ajudar o trabalho do professor. Qualquer coisa, só deixar aqui nos comentários e compartilha também com seus colegas que já estão aí estacionados, que não conseguem evoluir nos estudos, que fazem a prova do Enem e acham que tudo aquilo que estudam é diferente daquilo que é cobrado. Talvez esteja faltando essa dica preciosa para eles. Beleza, galerinha? Vou ficando por aqui. Muito em breve a gente se vê para uma próxima videoaula ou para um vídeo de dicas, por que não? Grande abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu!